Olá, pessoal. Persistência. Sabe quando você liga a TV e ela vai automaticamente para o canal que você estava assistindo quando desligou pela última vez? Sabe quando você liga o Netflix e o vídeo começa exatamente no ponto onde você parou? Sabe quando você dá a senha errada por 2 vezes, aí você desliga o equipamento, volta no dia seguinte e a aplicação te avisa que você só tem mais uma tentativa restante? Ok. Pois bem, isso é o resultado da persistência. Bom, sem tentar definir, vamos conceituar. O que é persistência? Persistência é a funcionalidade que algumas aplicações têm de registrar o status, a condição em que ela estava num determinado momento, e depois utilizar o registro para auxiliar o usuário a restabelecer essa condição. Bom, como é que funciona isso aí exatamente? Vamos ver um exemplo. Vamos supor que o usuário tem uma aplicação que ele tem 3 formulários que ele trabalha, 3 formas que ele trabalha. Mas ele gostaria de ver os 3 forms ao mesmo tempo. Se ele colocar os forms como está mostrado aqui na tela, ele tem que ficar pulando de um para o outro para ver o que está no conteúdo do outro. Não é isso que ele quer. Então vamos dizer que o usuário queira que o formulário tivesse da seguinte maneira, tivesse assim. Ó. Então vou pegar, vou ajustar aqui para cá, vamos correr isso aqui, sem muito capricho para não demorar demais, né? Esse aqui vem para cá. Fica aqui. Esse aqui de baixo. Assim, vamos lá. Botar só um pouquinho. Esse aqui, esse aqui. Vamos supor que o usuário queira que o formulário fique assim, porque assim ele consegue ver os 3 ao mesmo tempo e isso é bom para ele trabalhar, ok? Bom, tudo bem. Aí, uma hora ele termina o trabalho dele, fecha as aplicações, e no dia seguinte, quando ele retornar para essa aplicação, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que recolocar os formulários todos nessa hora de novo, e vai gastar esse minuto e meio que a gente gastou aí de novo. Não seria bom se voltasse tudo na posição que estava? Seria, né? Então, ele faria alguma coisa assim, ó. Implementando a persistência, nós podemos conseguir que isso aqui se restabeleça assim como está e é muito mais prático para ele. Então, ele fecha a aplicação, quando ele volta, está do jeito que estava. Bom, vamos ver como é que se faz isso. Vou fechar aqui as 3 e vamos dizer o seguinte, como é que se faz isso? Quando eu carrego esse formulário, carrego o Form 1, vamos ver o que se passa. Estou aqui, ó, Form 1, código do Form 1. Está vendo esses posicionamentos aqui, ó? Esses controles? Esse controle, eu usei aqui o evento load. A escolha do evento que você vai usar para implementar a persistência é importante. Veja se é o seu caso quando você for implementar isso. No caso aqui, no load funciona bem. Então, no load, eu coloquei uma função que a gente escreveu que chama getFormPosition. Ou seja, essa função, como o nome diz, ela busca as coordenadas do formulário e posiciona o formulário nessa posição onde está, que é correspondente às coordenadas que ele foi buscar. Mas que coordenadas são essas e onde é que ele foi buscar isso? Bom, aqui tem um outro evento que é o Form Closing. Quando o formulário está fechando, ele passa por aqui. Então, antes dele fechar completamente, a gente implementou esta função aqui, ó, SameFormPosition, tá? E essa função aqui, ela vai guardar as coordenadas desse formulário. Vamos ver como é que essa função foi escrita. Go to Definition. Aqui, SaveFormPosition. Aqui em SaveFormPosition, o que nós fizemos? Olha como é que essa função funciona. Primeiro eu estou vendo aqui se o formulário não está minimizado. Porque se ele tiver minimizado e guardar as posições lá embaixo, não adianta nada, que é tudo zero lá embaixo. Bom, se ele não tiver minimizado, eu vou pegar a função que ele está, vou guardar as propriedades que ele está e vou gravar. Como é que eu faço isso? Conexão com o banco de dados, comando, tem uma Storage Procedure que está aqui, depois eu estou mandando uma cópia lá no GitHub, está gravada aqui. Mas eu invoco essa Storage Procedure e eu escorro essa função aqui, executo isso 4 vezes. 4 vezes por quê? Em cada uma das vezes eu vou guardar uma das coordenadas do formulário. Quais são as coordenadas do formulário que eu estou guardando?
posicionamento à esquerda, top, left, top. Definiu esse ponto aqui do formulário, vamos dizer assim. O canto superior esquerdo. Aí eu defino, guardo mais duas propriedades, que é a largura e a altura. Com essas 4 propriedades, eu consigo reposicionar o formulário na posição que ele estava. Então, eu executo isso aqui 4 vezes. Em cada uma dessas 4 vezes, ele passa por aqui, executa aquela stored procedure e vai ficar gravado. Quando eu chamar o formulário pela segunda vez, quando eu tiver o load, que eu for dar um get form position, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vamos lá para a função que implementa. E o que ele vai fazer quando ele vier aqui nesse get form position? Ele vai passar aqui outras 4 vezes, tá? E em cada uma dessas 4 vezes ele vai ler, ele vai implementar aqui a stored procedure get dessa vez, né? E ele vai, em cada uma dessas vezes, vai ler. Só que aqui ele lê, na outra vez ele gravava. Aqui ele vai ler o left, top, width e o height, ok? Aí ele pega essas funções aqui, ó, e coloca no form que chamou, aqui, ó, aqui em cima, esse form chamou. Aqui embaixo eu pego esse form e a gente seta as propriedades. Então, form.left igual aquilo que ele leu aqui, ó. Tá? O escalar retorna um avar, tá? Quando você executa a procedure dessa forma aqui, escalar, é mais prática a chamada, mas ele retorna um objeto. Esse objetinho aqui você tem que converter para inteiro, porque aqui você precisa botar um inteiro. Então, tem esse macetinho aqui para implementar, tá? Então, aqui ele vai ler as 4 propriedades, recoloca o formulário no lugar e tudo funciona. Se vocês quiserem mais detalhe para analisar isso aqui, eu vou só examinar rapidamente, mas esse vídeo aqui vai ficar o código fonte vai ficar no YouTube e você pode olhar lá. Eu vou só mostrar umas coisas aqui, essas procedures e como é que cria a tabela. Muito bem. Aqui, então, estão as stored procedures que eu usei para implementar a persistência. Então, a primeira tabela, essa tabelinha aqui, é para criar o banco de dados. Quando a gente cria a tabela no banco de dados, eu guardo nome do usuário, o nome do formulário, nome do componente, a propriedade que eu salvei e o valor que eu salvei. Tá? Por que a gente grava o username aqui? Por causa do seguinte, você implementa a persistência, mas aí vamos supor que tem 2 pessoas que usam esse computador. Então, se você não guardar o nome do usuário, vai ficar os dados vão ficar correspondentes ao último camarada que está usando. Se você colocar o nome do usuário, você pode fazer a persistência mais inteligente, ou seja, ela volta de acordo com o que aquele usuário estava usando. Por exemplo, se você pegar no Netflix, você entra como usuário e como outro, ele sabe qual é o filme que cada um estava vendo antes. E é por isso que ele consegue localizar o filme que você estava assistindo. Aqui estamos fazendo a mesma coisa. Então, se você registrar o nome do usuário, você consegue recompor a situação para pessoas diferentes. Então, essa aqui é a tabela. E aqui vem aquelas 2 stored procedures que a gente usou, o get e o save. Vamos ver aqui como é que foi o get. Essa stored procedure, você passa esses parâmetros para ela, tá? Username, form name, componente e nome da propriedade que você salvou. O nome da propriedade é assim, por exemplo, de uma text box, vamos supor que você quer guardar o texto. Por exemplo, de uma outra text box, vamos supor que você quer guardar, além do texto, a cor do fundo, por exemplo. Tá? Então, do jeito que a gente fez essa procedure aqui, e nós vamos ver um exemplo mais para frente, você pode não só salvar as propriedades do form, mas também usar essa procedure para salvar propriedades, por exemplo, de uma text box, uma combo, coisa assim, e ajuda o camarada na hora de, às vezes ele tem que fazer uma parametrização longa, e ele tem que ficar preenchendo um monte de caixas de texto com conteúdos que toda vez que ele entra tem que ver de novo. Então você pode guardar aí também e você pode dar um passo além na persistência, tá? Então aqui você dá esses 4 parâmetros de entrada aqui, tá? Com eles ele localiza, ele vem aqui, executa esse select e devolve o valor que você salvou. Esse valor que você salvou aqui na stored procedure é um parâmetro output. Esses aqui são de entrada, parâmetros que você fornece para a stored procedure para ela achar o registro que você quer. E esse aqui é um parâmetro de output, ele devolve de volta. Então, quando você executar essa stored procedure aqui de forma escalar, execute escalar, aquele comando que a gente viu agora há pouquinho, a gente pode ver de novo daqui a pouco, você vai receber esse valor aí de volta lá na procedure que você chamou. E a procedure que a gente usa para dar o save, para gravar, é essa daqui. Você recebe esses parâmetros todos aqui e guarda o valor. Como é que ela trabalha?
Primeiro, ela vê se esse parâmetro aqui já existe. Ela vê, por exemplo, o usuário, quando já existe, ela grava em cima. Ele faz aqui o teste, ó. Select role ID, onde username, form name, component name. Então, se ele achou, é porque já existe. Então, o que ele faz? Ele dá um update. Ele dá um update no valor que está lá. Se ele não achou, é novo. Então, ele inclui aqui mais um registro. Ok? Isso aqui é para evitar ficar fazendo perguntas, assim, está em cima, pode gravar de novo, que não fica prático, a pessoa ter que ficar respondendo isso toda hora. Então, a Story faz isso automaticamente. Também a Story também vai ficar no GitHub, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Isso aqui foi feito para SQL Server, pessoal. Tá bom? Bom, retornando então lá no exemplo, chamamos aqui o formulário, por exemplo, chamando aqui. Tem várias maneiras de chamar o formulário. Seja no for que você chamar, vai ter sempre o mesmo resultado. Tá? E aqui, nós temos aquele exemplo que a gente tinha falado lá. Que, por exemplo, nós temos uma caixa de texto. Eu vou colocar um texto nessa caixa aqui. Vou complementar o texto aqui nessa outra. Tá? E vou colocar aqui mais um texto aqui. Texto teste. Vai. Quando eu fechar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai guardar, além de ter guardado a posição do formulário, ele guardou o texto dessa text box aqui. Como é que ele guardou o texto da text box? Vamos examinar o código-fonte outra vez. Ele veio aqui. Aqui, tá vendo? Ó, vamos ver o save primeiro. Aqui tinha o same form position, né, que ele salva a posição do formulário. Esse controle aqui, ó, esse comando aqui, essa função, ela salva o valor desse controle. Como é que eu estou fazendo isso aqui? Salve o valor do controle. Nome do usuário, esse nome aqui, username. Que formulário que é? Quando a gente põe desse, é sempre o formulário que você está trabalhando. Esse aqui, tá? Que controle você quer salvar? Text box. Qual a propriedade do controle que você quer salvar? Text. Então ele vai pegar o text da text box e vai salvar. Como é que faz isso? Vamos lá examinar. Save control value. Como é que save control value funciona? Vamos pegar aqui, go to definition. Estamos aqui. Save control value recebe o nome do usuário, o formulário, o controle e a propriedade que eu estou querendo, cujo valor eu quero salvar. Ele vem aqui, conexão, invoca a stored procedure e fornece os parâmetros que a stored procedure exige, que são esses 4 aqui. Exerce esses 4 parâmetros e mais esse parâmetro aqui, que ele seta com o valor que eu quero salvar. Esse valor que eu quero salvar, colocado nesse parâmetro, tudo isso aqui faz parte da chamada, executa a chamada e nesse momento aqui, esse parâmetro que eu mandei, ele é gravado e vai poder ser lido de volta na próxima operação. Agora, depois, quando eu quiser ler isso aqui tem um macete. Quando eu quiser ler, eu vou dar um get, eu salvo aqui, né? Agora, quando eu quiser recuperar essa informação, eu vou dar get control value, o nome do usuário, o formulário, o controle e a propriedade. Ou seja, igual salvei embaixo, estou pegando em cima aqui. Bom, agora vamos ver como é que a gente implementa isso aqui. Aqui tem um macetinho. Bom, a gente faz a mesma coisa. Abre a conexão com o banco de dados, chama a storage procedure, passa os parâmetros necessários para achar o registro, tá? Que é username, control, username, form, control e propriedade, achou, aí executa escalar, recebe de volta este parâmetro aqui, que era um output da procedure. Ele recebe esse parâmetro aqui, e aqui, essa propriedade aqui, ele traz para cá, e com isso ele seta o valor no controle, ok? Isso aqui funciona bem, mas aqui cabe um alerta, gente. Uma coisa que acontece aqui, principalmente com alguns formulários, por exemplo, toda vez que a gente guarda esse tipo de informação, eu estou guardando em formato texto. Quando é que eu gostaria de fazer um controle, uma procedure só que funcionasse para qualquer espécie de controle? Está quase assim, mas aqui cabe um lembrete para você, se você for adaptar, você pensar nisso daí. Quando você está, por exemplo, salvando uma text box, tá? Tudo bem, é arquivo texto. Agora, se você está salvando um arquivo, por exemplo, um datetime picker, você guarda um velho, tá? Porque é assim que ele funciona bem. Para você restaurar a propriedade que você tem que salvar, para você restaurar bem, ou restaurar completamente o valor que estava
numa datetime picker box, é uma propriedade que chama value. E a propriedade value, o tipo dela é datetime. Então, eu salvo string. Na hora que eu quero botar esse string para recompor o valor do controle que eu coloquei lá, ele cancela. Por quê? Porque ele diz para mim assim, olha, você está querendo botar um arquivo texto e eu estou esperando um datetime. Então, eu teria que pegar aquele string e dar esse comando aqui, ó, convert to datetime, tá? Então, pode acontecer com vocês, se vocês forem mexer aqui, que a hora que você quer salvar o texto, ele funcionou muito bem com o text box, você acha que está resolvido. Mas aí você vai testar com o datetime e dar esse cancelamento. Aí você tem que ver o seguinte, ó, você tem que fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Caso seja, tá vendo? Conforme o tipo que você está falando, você faz o seguinte, ó. Se for datetime picker, você pega e passa por aqui, ó, por aqui. Assim, ele funciona, porque você está passando datetime para datetime e ele consegue restaurar direito. Se for, por exemplo, combo box funciona bem, mas se for picture box, que você está, por exemplo, salvando backcolor, você tem que fazer isso aqui, porque ela pede uma propriedade diferente, um system drawing color, tá? Então, às vezes, conforme o tipo de controle, você tem que fazer um switch desse aqui, analisar qual é o tipo, para, conforme a propriedade, voltar corretamente, tá? Ok? Esse é um alerta que eu queria dar, porque às vezes a gente pensa que isso aqui resolve tudo, e ele resolve muito, mas não tudo. Tem alguns controles, o mais chatinho é esse daqui, ó, o numeric up down. Esse aqui é um dos mais chatinhos aqui. Para você tem que aplicar você tem que aplicar essa caixa essa switch aqui para colocar os valores de forma correta. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria dizer. Só vou rodar o exemplo mais uma vez e acho que é isso aí. Vamos só rodar mais uma vez para ver em funcionamento aquilo que a gente falou. Então tá vendo? Eu coloco aqui este texto aqui. Quando eu salvo, ele guarda lá. Quando eu restauro, ele volta com o texto guardado. Se, por exemplo, aqui colocar assim, mesma coisa. Volta aqui. Outra coisa é o seguinte, vamos supor, modifico aqui, modifico aqui, modifico aqui. Se eu fechar aqui, o que acontece? Vamos ver o que acontece? Ele executou todos, tá ok, pessoal? Porque quando o parent é fechado, ele fecha todos os formulários que estão dentro dele, e quando eles fecham os formulários que estão dentro dele, eles passam por aquele evento form closing, e naquele evento form closing, a gente salva da mesma maneira que salva quando a gente clica nesses botões aqui. Ok, pessoal, era isso. Muito obrigado.